Escalar um monte parece difícil. Quando se olha para o alto, quase desanimamos. O trajeto a ser percorrido é muito longo. As pernas se cansam devido à subida íngreme, mas a única forma de chegar no topo é começando. Então vamos lá, dar início a essa aventura. Estamos no meio da subida e as pernas começam a cansar. Alguns buracos aparecem. O jeito é não forçar o ritmo e respirar corretamente, mas o principal é não tirar os olhos do alvo. De repente, o topo do monte, com sua visão deslumbrante, a sensação de vitória, de liberdade, o vento no rosto e a tranquilidade, como se estivéssemos mais próximos de Deus. O relacionamento com Deus é muito parecido com escalar um monte. Quando queremos construir um relacionamento mais profundo com o Senhor, é necessário esforço, tempo, dedicação e perseverança. Mas vale a pena, pois os resultados são maravilhosos. Alegria, direção para a vida, poder para vencer as lutas, força e salvação. Então a gente hoje vai pensar sobre dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, tá? E a gente vai entender daqui a pouquinho por que nós vamos falar sobre dois montes. Então eu queria primeiro que a Lau passasse para a gente o próximo. Você vai dar uma olhada ali e a gente vai ver os dois montes, tá? Esses dois montes são muito interessantes. O que a gente está vendo aqui embaixo, o verde cheio de árvore, é o Monte Gerizim. Aí no meio a gente tem um vale e logo depois a gente tem o Monte Ebal, que está logo depois. E você pode ver, mesmo ele estando longe, que ele é bem diferente do Gerizim que está aqui, né? Enquanto o Gerizim que está aqui ele é verde, o que está lá é cinza. O Monte Gerizim é um monte muito arborizado, enquanto o Ebal é um monte rochoso, pedregoso. Ele é seco, não tem árvore lá. E a gente vai ver coisas muito interessantes a respeito desses dois montes. Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, Deuteronômio 27, dos versículos 1 ao 13. Moisés, com os anciãos de Israel, deu ordem ao povo, dizendo: guardai todos esses mandamentos que eu hoje vos ordeno. E no dia em que passares o Jordão para a terra que o Senhor teu Deus te dá, levantarás umas pedras grandes e as cairás. E escreverás nelas todas as palavras dessa lei, quando tiveres passado para entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de teus pais, te prometeu. Quando, pois, houverdes passado o Jordão, levantareis no monte Ebal essas pedras, como eu hoje vos ordeno, e as caireis. Também ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçarás ferramentas sobre elas. De pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Naquelas pedras escreverás todas as palavras dessa lei, gravando-as bem nitidamente. Falou mais Moisés e os levitas sacerdotes a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser o povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno. Nesse mesmo dia, Moisés deu ordem ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, esses estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E esses estarão sobre o monte Ebal para pronunciarem a maldição: Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. À primeira vista, esse texto parece muito estranho, né? Porque Deus ele diz o seguinte: quando vocês passarem do Jordão, vocês vão levantar para mim 12 pedras. No Ebal, 12 pedras no Gerizim. E eu quero que você separe as tribos de Israel, 6 para cada lado. E os que estiverem sobre o monte Gerizim vão abençoar o povo. E os que estiverem sobre o monte Ebal vão proferir maldições sobre o povo. E aí você pode pensar, que coisa estranha, né, cara? Maldição, pessoal. E logo depois que passou do Jordão, antes de entrar na Terra Prometida, o pessoal vai para lá para falar de maldição e um pessoal vai falar de bênção. Mas isso tem tudo a ver, e a gente vai entender isso durante a mensagem, que Gerizim e Ebal estão um do lado do outro.
E Deus pediu que um grupo proferisse bênção e outro maldição. E aí a gente chega a uma grande verdade dessa vida, que é o seguinte: tudo na nossa vida é feito de escolhas. Toda a nossa vida é feita de escolhas. Amém? Existem pessoas que dizem que não. Eu não tive escolha. Teve, querido? Sempre há escolha. Não, foi Deus quem me mandou fazer aquilo dali e eu não tive escolha. Teve. Você podia dizer sim ou não. Não, foi o diabo que me fez fazer aquilo dali. Não, querido. Foi você. Ninguém obriga a gente a fazer nada. Você é que tem a decisão na tua mão. Existem pessoas que tentam fugir disso. E quando você tenta fugir da responsabilidade que a escolha é tua, a gente chega à segunda verdade, que nem Deus e nem o diabo nos forçam a nada. As decisões são nossas. Aí você pode pensar assim: não é bem assim. É sim, eu vou te provar. Se lembra daquele texto que diz lá em Apocalipse? Jesus falando à igreja: eis que eu estou à porta aí. Se alguém abrir. Se ele colocou o se, significa que tem alguém que pode o quê? Não abrir. E ele disse assim: se ninguém abrir, eu vou arrombar? Ele disse: se alguém abrir, eu vou entrar, vou cear com ele, ele comigo, e vou fazer nele morada. Se isso acontecer. Agora, se não quiser abrir a porta, não vai abrir. Ah, mas o diabo não é tão cavalheiro quanto Deus. Pois bem, eu vou te lembrar de um outro texto que diz assim: portanto, sede sóbrios e constantes, vigiai, porque o vosso adversário, Satanás, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Significa que ele não pode tragar todo mundo. Ele está buscando. E buscando quem? Aquele cara que vai dar mole. E aí a hora que ele der mole, ele vai pegar. Então, tudo na nossa vida é escolha. Todas as coisas que a gente vai fazer são escolhas. E a nossa tentativa de fugir não é nova, tá? Ela vem desde lá do Éden. Você vai lembrar disso, não é? Quando Deus chegou para Adão e disse: Adão, por que você comeu desse fruto? O que Adão falou? Senhor, me desculpa, eu errei. Admito isso, errei. Eu como homem, como sacerdote, eu errei. Foi isso? O que ele falou? A culpa foi da mulher que você me deu. Aí Deus vira para a mulher e diz: mulher, por que você errou? Ela disse: a culpa é da cobra. Ele virou para a cobra e disse: cobra, por que você induziu? Ela olhou para o lado, não tinha mais ninguém, ficou com ela, né? Agora, todo mundo tentou passar, a cobra não tinha ninguém para passar, morreu nela. Então tomou o pior castigo. Mas todo mundo tenta fugir da responsabilidade. E isso vem lá do Éden, não é novo teu não, e nem meu, tá? A gente faz isso porque vem desde o Éden. Tentar escapar da responsabilidade, quando na verdade a escolha foi nossa, sempre será nossa. E sempre vai ser colocado diante de nós bênção e maldição. Esses dois montes, eles são só um eco de Deuteronômio 11, 26. Moisés parou diante do povo e disse assim: eis que hoje coloco diante de ti bênção e maldição. Esses dois montes são só o eco disso. Eles pararam em um monte, pararam no outro e falaram: desse lado daqui bênção, do outro lado maldição. O que vocês escolhem? E é sobre isso que a gente vai ver hoje, a gente vai pensar hoje. Mais próximos de Deus, no Monte Ebal ou no Monte Gerizim? Qual deles que a gente tem ido? Então, vamos falar primeiro do Monte Ebal. E aí, pensando na série, mais próximos de Deus, então eu pensei em uma, Ebal, mais distantes de Deus. Ebal é o monte da maldição, tá? Foram lá que 6 subiram para proferir maldições diante do povo. E que tipo de maldição? Maldito seja aquele que negligenciar o pai e a mãe. Maldito seja aquele que mudar a marca do terreno do seu vizinho. Maldito seja aquele que fizer um cego errar o seu caminho. Maldito seja aquele que se deitar com a esposa do seu pai porque descobriu a nudez do seu pai. Coisas assim, tá? Isso já vinha sendo dito, na verdade. Deuteronômio, eles só estão repetindo aquelas coisas que já foram ditas. E aí, quando nós olhamos para o Monte Ebal, a gente pensa no seguinte: maldição acontece toda vez que a gente se distancia de Deus. Ou como o pastor Daniel disse aqui no domingo, né? Toda vez que a tristeza ataca a gente, é porque houve falta de Deus. Se houvesse Deus, não havia tristeza. Se há tristeza, é porque houve falta de Deus. Se há maldição, é porque houve falta de Deus. Não tem outra. E aí, como que eu posso ficar mais distante de Deus? Como se a gente precisasse comentar sobre isso, né? É tão fácil. Mas vamos pensar sobre isso. 3 coisas que nos fazem ficar distantes de Deus. Primeira, quando a gente ouve, mas não pratica. A gente pode ficar mais distante de Deus ouvindo, mas não praticando.
Mateus 7, 24 a 27, conta uma história que a gente conhece, a casa na areia. Jesus ele conta uma história, ele diz assim, aquele que escuta a minha palavra e a pratica, isso que é interessante, aquele que escuta a minha palavra e pratica, eu vou compará-lo a um homem que construiu uma casa em cima da rocha. Foi lá, olhou uma pedra e construiu a casa em cima dela. E veio chuva, e veio o vento, e veio a tempestade, e o mar foi contra ela, e ela não caiu, porque ela está firmada na rocha. Mas todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, eu vou comparar como um homem que construiu uma casa em cima da areia. Linda a casa, em cima da areia. E veio a chuva, e soprou o vento, e os mares bateram nela, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Por quê? Porque ele escutava, mas não praticava aquilo que ouvia. Querido, não adianta nada a gente vir para cá, quarta, domingo, segunda, terça, quinta, sábado, varar a madrugada aqui. Se tudo aquilo que a gente escuta entra por aqui e sai por aqui. Não funciona nada. A gente está no meio do povo de Deus, não adianta nada. A gente está vindo para cá e escutando o tempo inteiro, não adianta nada. Andar com um pastor, não adianta nada, querido. Se a gente escuta e não pratica, então a gente está se distanciando de Deus. Porque a gente está escutando a palavra da vida, mas não está dando a mínima para ela. Então a primeira coisa que faz a gente ficar distante de Deus é ouvir, mas não praticar aquilo que a gente escuta. Segunda coisa, a gente pode ficar mais distante de Deus ouvindo, mas não conhecendo. E isso é um grande perigo, né? A gente pode ficar aqui dentro da igreja muitos anos, sem nunca ter conhecido a Deus. Nunca ter tido uma experiência com Deus. E a gente conversa sobre isso, né, com os jovens. E eu conto uma vez que eu escutei uma senhora falar isso, na profissão de fé dela. Né? O pastor perguntou para ela, e como que era a sua vida antes de Jesus e agora? Ela falou, olha, eu sempre estive na igreja, né, pastor? Ele, tá. Então, assim, mas qual foi a sua experiência de conversão? Como é que você se converteu? Olha, pastor, eu sempre estive dentro da igreja, né? Não, tá, mas assim, quando que a senhora teve aquele encontro com Jesus que falou assim, cara, eu quero me entregar minha vida a Jesus? Olha, pastor, eu sempre estive dentro da igreja, né? Olha só, cara, o que essa mulher estava mostrando para mim e para você? Ela nunca teve um encontro com Jesus, ela sempre esteve dentro da igreja. Mas estar dentro da igreja, querido, não significa estar com Jesus. São coisas diferentes. Você pode vir para cá e não ter nada a ver com ele. Você pode passar sua vida inteira aqui, sem nunca ter encontrado. Conhecer é muito mais importante do que ouvir. Se você ouve e você não conhece, você não sabe de quem nós estamos falando, você não sabe o Deus a quem você está servindo. E aí a gente vem para cá, uma vez eu e o papai escutamos isso no seminário, dolorido, né? Você vem para cá, levanta sua mão e adora ao Deus desconhecido. Você não faz a mínima ideia de quem ele é. Você levanta sua mão, canta, tu cumprirás os desejos do meu coração se eu te buscar. Você diz que no santo dos santos a fumaça dele te esconde, mas você não faz a mínima ideia de quem ele é. É o Deus desconhecido, que Paulo fala para os atenienses, né? A intimidade, então, é a chave. O que a gente faz com Deus é muito mais importante do que aquilo que a gente faz para Ele. O que a gente faz com Ele é muito mais importante do que aquilo que a gente faz para Ele. O que você faz com Deus define quem você é. Aquilo que você faz para Ele define qual é o teu serviço aqui. E você não é o teu serviço, você é mais do que isso. Mas o que você faz com Ele? Aí você vai e diz, não, eu ministro, louvor. Tá, isso você faz para Ele. O que você faz com Ele? Não, eu prego. Tá, isso você faz para Ele. O que você faz com Ele? Poxa, agora você está me deixando complicado, hein, cara? Eu toco bateria. Não, isso você faz para Ele. O que você faz com Ele? E aí você chega, na verdade crucial, não sei nem quem eu sou. Eu não sei nem quem eu sou. Se eu não me conheço, não o conheço, então eu não posso servi-lo. E isso me distancia dele. Estar aqui e ouvir a palavra não é o suficiente. Tem que haver intimidade. A gente tem que procurar estar mais próximo dele. Como a gente falou na chamada, o pastor falou na chamada, né? Subir o monte não é fácil. E aqui começa, é a primeira coisa, não é fácil. Quando a gente olha lá para cima, você está aqui embaixo, você vai falar assim, deixa para outro dia, né? Cansa, você chega lá em cima, principalmente se for do meu corpo, né? Você vai chegar lá em cima,
Então não é tão simples. Você vai chegar lá em cima cansado, mas vai valer a pena quando você chegar lá. Então, conhecer a Deus não é algo simples, não é algo trivial, é algo que precisa ser feito a cada dia, todo dia, cada vez um pouquinho mais. A terceira coisa que deixa a gente mais distante de Deus é ouvir, mas escolher o contrário. Aí você vai falar, pô, Davi, essa é igual à primeira. Não, não é não. A primeira é aquele que ouve e não pratica. O terceiro é aquele que ouve e deliberadamente, de caso pensado, mente feita, faz o contrário. É aquele que escuta e coloca no coração dele, vou fazer o contrário. O primeiro é displicente, o terceiro é maligno. Porque o primeiro ele ouve e deixa para lá, agora o terceiro não. O terceiro é aquele cara que escuta e fala assim, eu vou fazer o contrário. E tudo que é dito aqui, ele procura fazer o contrário para ver o que vai dar. Esse tipo é horrível. Esse realmente está distante de Deus, porque a palavra de Deus já não consegue mais tocar no coração dele. Ele já está tão ressequido, ele já está tão pedregoso, igual o Monte Ebal, que a palavra de Deus já não consegue mais gerar vida nele. E aí o que acontece? Ele escuta, ele vem, ele ouve a mesma palavra que você ouve. Ele deveria ser tocado da mesma forma que você é, mas isso não acontece mais nele. O coração já está duro, já é uma pedra. E aí o que acontece? Ele escuta e ele sai daqui e pratica exatamente o contrário daquilo, cada vez mais distante de Deus. E às vezes a gente comenta isso, né? A gente brinca falando, rapaz, mensagem de hoje, se eu não fosse convertido, eu levantava a mão e ia. E aí a gente conversa isso entre algumas pessoas e todo mundo fala, rapaz, eu também, cara. Depois da mensagem de hoje, se eu não fosse, eu levantava a mão e ia. E você vê um monte de gente que estava aqui, que não era e não foi. Por quê? Porque não consegue ser tocado. Algumas pessoas até são. Isso eu aprendi com o pastor. Ele vai montando quebra-cabeça. Cada dia, cada mensagem que ele escuta, ele vai juntando uma peça. Até um dia, não mais especial do que outro dia, ele levanta a mão. E você fica até sem entender, pensa assim, rapaz, mas hoje nem teve tanta coisa. Mas o cara estava montando o quebra-cabeça dele. Agora, existem pessoas que escolhem o contrário, escolhem o mal. E aí você vai pensar assim, cara, tem gente que escolhe isso de vontade própria? Tem. E aí, quando é colocado diante da gente o Monte Ebal e o Monte Gerizim, o cara escolhe o Ebal. Qual é a marca de quem escolhe o Monte Ebal? Eu quero deixar bem claro aqui que tudo que a gente está falando é figurado, tá, gente? Calma aí. A marca de quem escolhe o Ebal é ficar igual a ele. E como que o Ebal é? Ele é seco, ele é sem vida. Mesmo estando do lado do outro monte, que é lindo. Ele é seco. Olha só que coisa, né? Quando eu olhei aquela foto, eu fiquei impressionado. Um está do lado do outro. O Gerizim é lindo, o Ebal é horroroso, e eles estão um do lado do outro. Quem escolhe o Monte Ebal fica igual a ele. Não gera mais vida. Não consegue mais ter vida. Não consegue mais ter alegria. Não consegue mais ter nada. Por quê? Porque matou isso dentro dele. Quando escolheu a maldição. Algo que a gente escuta desde criança, né? E diz, olha, papai do céu vai te castigar. Pois é, ele não castiga não, querido. Você é que escolheu o outro lado. Escolha. E aí depois você não pode colocar a culpa em Deus. E dizer, não, porque Deus está me amaldiçoando agora. Não, querido, foi você quem escolheu. Ele deixou diante de você um e outro. O que você escolhe? Você escolheu o mal. E aí o mal veio. E aí você vai falar, Deus é mal. Ele é mal? Não, querido, você escolheu o mal. Eu escolhi o mal. E por isso o mal chegou até a gente. E se a gente fizesse o contrário? Se a gente escolhesse o Gerizim? Vamos para ele. O Gerizim é totalmente o contrário do Ebal. É o monte que nos leva mais próximos de Deus. É o monte onde foram proferidas as bênçãos. Quais as atitudes que me deixam mais próximos de Deus? Se a gente viu 3 relativas ao Ebal que nos distanciam, vamos pensar agora sobre 3 atitudes que nos deixam mais próximos de Deus. A primeira delas, ouvindo e praticando. Se lá era o contrário, era aquele que ouve e não pratica, algo que nos leva mais próximos de Deus é ouvir e praticar. João 14:2. Jesus, como diz o pessoal, canta pedra. Você diz assim, quem é aquele que ama? Aí o cara diz, aquele que ama é aquele cara que canta mais alto. É o que tem a voz mais bonita. É o que faz o melhor solo. É o cara que trabalha mais na igreja. É o cara que dá mais dinheiro. Jesus disse o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Foi ele quem disse.
Não foi ninguém que disse por ele. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você entende isso, mas não adianta entender. Não adianta você dizer, não adianta você crer que isso é verdade. Você tem que viver isso. Né? Aquilo que o pastor vive dizendo: não, eu até creio, eu creio muito, eu tenho uma fé para que isso é a verdade, mas você faz? Não, ainda não faço. Não, peraí, mas você tem que praticar, cara, aquilo que você escuta. E você está para... Não, eu tenho convicção, rapaz, esse é o melhor caminho. Não tenho dúvida não, o melhor caminho do mundo que um homem pode escolher é ouvir e praticar as palavras de Jesus. E você pratica? Não, ainda não. Eu ainda estou aqui pensando. Não adianta, querido. Não adianta você racionalizar isso na sua cabeça e dizer: poxa, cara, é legal. Não, precisa viver isso. A gente tem que ouvir e tem que praticar as palavras de Jesus. Só assim a gente vai poder chegar mais próximo de Deus. Se a gente continuar andando na contramão, não há como a gente chegar mais próximo dele. Segunda coisa, ouvindo, mas acima de tudo, conhecendo. Não adianta, querido, a gente ter um relacionamento com a religião, porque a religião não vai salvar ninguém. Esse prédio não pode te salvar. As pessoas que estão aqui que creem não podem te salvar. O teu pai não pode te salvar. Tua mãe não pode. O teu marido, tua esposa. Ninguém pode, querido. A gente precisa conhecer esse Deus. É necessário conhecimento do Senhor para que haja vida, para que haja proximidade de Deus. É preciso conhecê-lo. E aí eu te pergunto, como nós podemos conhecer a Deus? Através da sua palavra revelada, a Bíblia. A Bíblia é a palavra revelada de Deus. É a forma que Deus deixou para que nós pudéssemos conhecê-lo. Como disse o pastor na quarta-feira passada, é a nossa única regra de fé e de prática. É a Bíblia. Mas a gente vive um tempo muito estranho, onde as pessoas preferem ligar a televisão e ouvir outra pessoa dizendo para ela o que é a verdade. Ela não quer gastar o tempo procurando a verdade. Ela quer que alguém dê a verdade para ela, porque é muito mais cômodo. Por que vocês acham que existem pessoas, e o pessoal vai falar: eu tenho pena dessas pessoas? Eu não sei se eu tenho. Existem pessoas que você vai falar assim, são enganadas. Não, elas também enganam. Porque elas lotam templos e elas entregam dinheiro e o pessoal vai falar: poxa, mas essas pessoas estão sendo enganadas. Não, queridos, elas estão se enganando. Sabe por quê? É muito mais fácil entrar aqui, depositar um bolo de dinheiro e dizer para o cara que está aqui na frente: agora faz o milagre acontecer na minha vida. Sabe por quê? Ele paga para o cara ser santo para ele. Ele não precisa ser santo. Ele paga para o cara ser santo para ele. Os 318 vão ser santos para ele. Então ele vai lá, paga a quantia que for necessária. Agora seja santo para mim, cara. Ora aí para Deus fazer uma obra na minha vida. O preço que eu paguei é o dinheiro. É muito mais simples, querido, do que você viver uma vida íntegra, de santidade, subindo o monte. Isso é muito complicado. Isso é muito difícil. É melhor pagar. É melhor você aceitar aquilo que uma pessoa te disse que é verdade, do que parar e pensar se aquilo dali é verdade. E aí o que acontece? Eu estava escutando um podcast que o Paulo me passou, e o João Alexandre, que é um cara que eu admiro demais, é um cantor evangélico, ele falou uma frase muito legal. Ele disse que, quando eu penso, eu sou liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Quando alguém pensa por mim, eu me torno escravo desse alguém. Quando eu penso, eu sou liberto. Mas se eu deixo alguém pensar por mim, eu sou escravo dele. Eu sou escravo daquilo que ele pensou. Então, a gente vive uma geração preguiçosa, que não lê a Bíblia. Como que a gente pode conhecer Deus? Como? Pergunto, como poderíamos conhecer a Deus? Se o meio que ele escolheu de se revelar a nós é a palavra, e essa mesma palavra é aquela que nós não buscamos, como poderemos conhecer a Deus? Nunca. E aí a gente vai conhecer um Deus, o Deus que algumas pessoas pregam, e que nem sempre é o Deus da Bíblia. E aí existem diversos deuses por aí sendo pregados como sendo o Deus verdadeiro, né? Tem o pai do filho mimado. A gente bate o pé, chora, Deus vai lá e dá aquilo que a gente quer, né? Deus não é teu pai e você é criança mimada. Também existe aquele que é o filho autoritário, aquele que manda Deus fazer, e Deus, como um pai obediente, obedece aquilo que está sendo feito. Querido, esse não é o Deus da Bíblia. Mas por que tem gente que aceita esse Deus? Porque tem gente que
acredita nisso. Sabe por quê? Porque não quer ler. E aí você pega, escuta aquilo que alguém te diz e aceita aquilo dali como uma verdade. Quando você tinha toda a fonte de liberdade na sua mão, a Bíblia. Era só abrir e ler. Se a gente não ler a Bíblia, se a gente não conhecer, não adianta nada a gente ouvir. A gente precisa ouvir, mas conhecer esse Deus, ter intimidade com Ele, ter um relacionamento com esse Deus. E a última coisa que nos leva mais próximos de Deus é quando a gente ouve e escolhe obedecer, mesmo sendo aquilo que a gente não quer. E essa é uma das lições mais difíceis. Tem uma música, eu falei com o Robson quando eu cheguei aqui, mas lapso meu, podia ter falado antes, mas tudo bem. Eu estava pensando hoje, uma música do Koinonia, tão antiga, né? Mamãe vai lembrar, eu sei. Tem algumas outras pessoas aqui que talvez lembrem, mas que dizia assim: se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar. Querido, se você não ama Deus no meio do problema, você não o ama. Simples assim. O pastor já tem dito isso algumas vezes. Se você não ama a Deus no meio do problema, você não ama em hora nenhuma, querido. Porque é muito fácil adorar a Deus quando está tudo bem. Quando tua vida está um luxo. Aí você levanta a mão, canta, cheio de alegria. Mas e quando a coisa engrossa? E quando a nuvem negra está passando? E quando parece que o mundo está desabando na tua cabeça? Aí você vai falar: não, Deus esqueceu de mim, não quero mais saber dele, não quero mais orar, eu não consigo mais orar. Que isso, querido? Mas cadê aquele amor que você cantava antes? Quando você levantava a mão e dizia: estou apaixonado. A paixão passou? Não, ela durou. Mas agora, rapaz, isso que eu estou passando, Deus me abandonou. Querido, Deus não nos abandona. E essa é uma verdade. Ele não nos abandona. Eu achei muito legal o que o pastor Daniel falou no domingo passado. Apesar de eu achar que a frase quer dizer outra coisa, eu entendo o ponto de vista dele. O melhor de Deus realmente já veio. E é Jesus. E Deus enviou Jesus para a gente quando a gente nem pensava nele. A palavra diz isso. Quando nós sequer pensávamos nele, ele enviou o seu filho para nós, e não fomos nós que tomamos a iniciativa, foi ele. Ele tomou a iniciativa quando a gente nem sequer pensava. E quando ele veio, sabe o que as pessoas fizeram? Agradeceram? Não, cuspiram nele. Mandaram crucificar, furaram ele com lança. E mesmo assim Deus fez isso. Sabe por quê, querido? Porque ele sempre nos amou. E ele sempre nos amará. E essa é a verdade da Bíblia. Ele não vai desistir da gente. Se você entende isso, você vai entender que de vez em quando, vamos voltar para aqueles que são mais experientes, né? Vamos voltar no tempo e você vai lembrar: a chinelada nunca é boa. Ela nunca é legal. Quando papai e mamãe batem na gente, nunca é gostoso. E a gente nunca entende na hora. Dá revolta, dá vontade de sair falando um monte de besteira, dá vontade de planejar: não, ele vai ver só, o dia que eu tiver idade eu vou bater nele também. Né? Depois isso tudo vai passando. E existem aquelas promessas, né, maravilhosas: quando eu tiver os meus filhos, eu nunca vou bater neles. Né? Pois é, eu já tenho 3 e vi que não dá para manter a promessa. É uma pena, né? Mas não dá, querido. Sabe por quê? Porque quando a gente apanha, não é gostoso. Mas com o tempo a gente vai entender que era necessário. Sabe por quê? Se eles não tivessem me corrigido, eu faria um monte de coisa errada. E aí eu me lembro de uma vez que estava tendo uma discussão, né, um pessoal na televisão, e uma psicóloga falando que as crianças ficam traumatizadas com pais que batem. Aí eu liguei para lá. Aí ela me atendeu ao vivo. Aí falou assim: não, de onde você é? Eu falei: eu sou de Seu Jardim e tal, olha que legal. E você apanhou dos seus pais quando você era criança? Apanhei. E ela chegou a rir. Conta pra gente, qual o teu sentimento com os seus pais? Eu: de profunda gratidão. Ela ficou sem resposta. Não, mas como assim? De profunda gratidão. Eu agradeço aos meus pais por terem batido em mim. Não, aqui você pode falar, é um espaço para você poder compartilhar. Você não tem um ódio no seu coração, alguma mágoa. Não, porque eles só me bateram quando eu merecia apanhar. Nunca me bateram sem eu merecer. Todas as vezes que eu apanhei, papai me colocou e falou assim: por que você vai apanhar?
Eu vou apanhar por causa disso, disso e disso. Se você acha que você merece apanhar, mereço. Então eu nunca apanhei sem saber o porquê que eu estava apanhando. Eu sempre soube. Ou seja, eu fazia algo errado, eu apanhava. E essa é a lei da vida. Porque se papai e mamãe não baterem em você, a vida vai bater. E a vida bate muito mais pesado do que papai e mamãe. Porque a vida joga na cadeia. A vida deixa desempregado. A vida faz você virar mendigo. Papai e mamãe não vão fazer isso, mas a vida faz. Então, se a gente não apanha em casa, a gente vai apanhar na rua, onde a gente vai apanhar muito mais dolorido. E Deus não é um pai que mima os seus filhos. Ele bate na gente. Ele diz, eu corrijo o filho que eu amo. Então, ele vai lá e corrige com vara. Dói. É horrível, nuvem negra passa pela cabeça, a gente acha que o mundo está desmoronando e, no final, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, se todas as vezes que eu passar por um problema eu me desesperar e quiser que Deus me prove novamente que Ele é Deus, que tipo de filho sou eu? Toda hora Deus precisa ficar falando para mim, não, filhinho, eu te amo. Vem cá, gracinha, papai passa a mão na cabeça. Não é assim, querido. A gente precisa crescer uma hora, ou então a gente vai continuar sendo criança para o resto da vida. Uma hora a gente precisa entender que Deus nos aperfeiçoa através dos problemas. É quando a gente passa pelo problema que a gente aprende. E a gente sai dele forte. A gente sai dele restaurado. A gente sai confiando mais em Deus. Desde que a gente se lembre de que o propósito de Deus sempre é que a gente cresça e nunca nos destruir. Por que eu deveria escolher o Gerizim? É meio óbvio. Mas vamos pensar. Por que eu deveria escolher o Gerizim? Deuteronômio 28, de 1 a 6. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. Olha só que coisa legal. Ele diz que se atentamente nós ouvirmos a voz do nosso Senhor e fizermos conforme aquilo que Ele diz assim, essas bênçãos te alcançarão. O que a gente mais tem visto hoje é a gente correndo atrás de bênção. O cara corre daqui para lá. Se disserem, fulano de tal está ali, o cara, todo mundo para lá, para correr atrás da bênção. Se falarem, não, agora ele está lá, todo mundo correndo atrás do cara, atrás da bênção. Mas olha que interessante, Deus me diz o contrário. Ele diz o seguinte, se vocês ouvirem a minha voz e fizerem conforme aquilo que eu disse, todas essas bênçãos alcançarão vocês. Vocês não vão precisar correr atrás delas, elas vão alcançar vocês. Por quê? Porque a gente está seguindo aquilo que Deus disse. A marca de quem escolhe o Gerizim é o quê? Ficar parecido com ele. Como assim? Cheio de vida, como árvore plantada junto a ribeiros de água, que tudo que faz na vida prospera. Isso, querido, não se trata de dinheiro. Não estou aqui falando de dinheiro. Eu estou falando de algo muito melhor do que dinheiro. Nós estamos falando sobre ter a mão de Deus sobre nós. A gente está falando de estar próximo de Deus. E se a gente estiver próximo de Deus, a gente não vai precisar se preocupar em correr atrás de bênção. A gente estava conversando na escola dominical, domingo passado, e eu estava falando que uma vez eu conversei com a mamãe, né? E falei, correndo o risco de que mamãe olhasse para mim e dissesse, você é uma criança, rapaz, o que você entende? E eu falei para a mamãe, mãe, olha só, eu confio muito em duas coisas na minha vida, nisso e nisso. Se eu dobrar os meus joelhos e Deus não me atender, então Ele não vai me atender por ninguém, porque eu não sou filho dEle. Agora, se eu sou filho de Deus, eu vou dobrar os meus joelhos e eu vou orar e Deus vai me atender, porque eu sou filho dEle. Isso não quer dizer que você não vai pedir para o outro te ajudar em oração. Agora, ajudar em oração é uma coisa, pedir para o outro orar por você é outra. Você chega e diz, pastor, ora por mim que eu estou passando por uma dificuldade. Eu, pastor, lógico, querido, eu vou orar. E você sai para a vida e... Não, o pastor está orando por mim. Que isso, querido? Não, ajudar em oração é uma coisa. Pastor, me ajuda? Então ele ora daqui, você ora de lá, cara. E você coloca o teu joelho no chão e você ora. E o Deus que te escuta vai responder a tua oração.
Porque a palavra de Deus diz que ele não está com seus ouvidos fechados, ele não está com a sua mão encolhida para que não possa abençoar. Ele diz mais, ele diz, todo aquele que procurar vai achar, todo aquele que bater vai se abrir, cara. Então a gente não tem de Deus porque a gente não pede. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas dizem que nós não precisamos mais buscar. É só a gente ir no lugar certo. E o cara certo vai fazer a oração certa. E aquela oração certa vai fazer a coisa certa. Querido, ore. Ore. Ore na tua casa, querido. A tua oração tem tanto poder, se não mais, do que a minha. Então ora, cara. Coloca o seu joelho no chão, chegue mais próximo de Deus, tenha um relacionamento com Ele. Não dependa dos outros, para que os outros façam as coisas por você. Faça você mesmo. Ore e compartilhe com os outros, lógico. Fale assim, querido, eu estou orando, estou buscando a Deus nessa direção. Se você puder me ajudar para orar comigo, e a gente vai orar, é lógico, e o Deus que nos atende ouvirá a sua oração, Ele vai te atender. Nós não precisamos, queridos, correr atrás de bênção, se nós escolhemos o monte certo. Bênção e maldição, vida e morte, Ebal ou Gerizim. Qual dos montes nos leva mais próximo de Deus? Qual o monte que você tem subido? Qual o monte que a gente tem buscado mais? Isso vai definir o que a gente vai viver na nossa vida. Bênção ou maldição. Amém?